A nossa vida, queridos irmãos, é muito breve. Nos esquecemos disso. Vivemos as coisas próprias da nossa existência, fazemos tudo o que os seres humanos fazem por natureza e nos esquecemos que um dia morreremos. Aconteceu um fato essa semana, já partilhei algumas vezes, mas é algo que continua no coração do padre. Todos ficaram sabendo do acidente que teve aqui na BR essa semana passada, onde faleceu uma pessoa. Inclusive fiquei sabendo que era um pastor de uma igreja aqui de Nerópolis. Estavam duas pessoas numa moto, não sei ainda o que aconteceu, mas uma carreta passou por cima dessa moto, onde estavam essas duas pessoas. E por providência, e interessante, e aqui nós pensarmos como é importante estarmos atentos à voz de Deus, atento ao que Deus quer de nós a todo momento. Eu iria almoçar na casa paroquial, como sempre o faço, mas nesse dia eu resolvi ir no restaurante, coisa que eu faço raramente. Desde que eu cheguei na paróquia, devo ter feito isso 3 ou 4 vezes apenas. Fui no restaurante Tempero da Família, que fica ali de frente ao hospital Sagrado Coração de Jesus. Coloquei minha comida no prato, o seminarista estava junto comigo, sentei na mesa. Na hora que eu sentei, nem comecei a comer, comecei a ver uma movimentação na BR. Pessoal correndo, desesperado, para. Aí eu pensei, deve ser alguém que bateu no carro, um arranhão, e fiquei sentado. Aí o seminarista levou, não, vou lá ver, que o povo, curioso nessas horas. Aí eu imaginei que era algo sério, porque começou a acumular muitas pessoas. E eu já saí um pouco apressado e pensei, é a hora do padre agir, de cumprir com a minha missão. Eu estava, como sempre, com a unção dos enfermos no bolso, estola roxa, e já fui correndo para o lugar do acidente, pegando o recipiente com óleo, já desenroscando, e vi aquela cena forte, do caminhão em cima de uma pessoa, agonizando, aquela cena que realmente deixou muitos ali perplexos. E a primeira coisa que eu fiz foi deitar lá no chão, ajoelhar no chão, no asfalto, dei a unção dos enfermos, aquele homem que estava agonizando, dei a absolvição geral dos pecados e a indulgência plenária, e voltei para o meu lugar. Comecei a rezar pelo aquele homem, e já percebi que ele, poucos segundos depois da unção, ele tinha morreu lá mesmo. E o desespero das pessoas pedindo para o caminhoneiro dar ré para sair de cima do homem, e o motorista desesperado, e de repente alguém fala, tem outra pessoa embaixo do caminhão. Eu, misericórdia. Voltei lá, não consegui chegar perto para dar unção dos enfermos, mas consegui falar com ele um pouquinho. Ele estava gritando, desesperado de dor. Disse algumas palavras de conforto para ele ficar calmo. Dei a absolvição geral, indulgência plenária, e voltei para o meu lugar. Aquela pessoa, aquele pastor morreu. O outro está na UTI, sofrendo bastante, precisa das nossas orações. Por que o padre conta essa história? Deus me queria ali, naquele momento, e não em outro lugar. A providência quis que tivesse um padre e do lado também um hospital. Irmãos, a nossa vida é breve. Aí muitos pensando, não, foi culpa do caminhoneiro, foi culpa do motoqueiro, cada um julgando do seu lado, achando o senhor da história. Irmãos, esse acidente não tem nada a ver com moto, caminhão, nem por falta de sinalização. Esse acidente tem a ver com o destino de cada um de nós. Nosso bispo, Dom Dilmo Franco, praticamente morreu nas escadas da sua casa. Não tinha nenhum problema no coração. Morreu de infarto. Um homem saudável, pedalava 200, 300 quilômetros toda semana. Teve um infarto e morreu. Quando será a nossa vez? Não sabemos. Mas por que o padre conta essa história? Porque estamos no ano da esperança. E mesmo a morte, mesmo esses acontecimentos que marcam a nossa vida, que tentam tirar a nossa esperança, nós não podemos perdê-la jamais.
mesmo diante da tragédia da morte, diante dos pecados, diante seja de qual for o flagelo que tenha atormentado a sua família, mesmo diante de um câncer, diante de uma perseguição, do desemprego, da dívida, seja qual for a situação que tenha afligido a sua história, nós não podemos perder a esperança, mesmo também diante dos nossos pecados, diante das cruzes que Deus permite que nós carreguemos. Nós não temos o direito de perder a esperança, irmãos, porque mesmo que nós vivamos 80 anos, 100, 120, o que é comparado à nossa existência com o que iremos viver por toda a eternidade junto de Deus? Nosso Senhor, no monte, fala para os discípulos as bem-aventuranças. Esse evangelho tão conhecido por nós, narrado seja no evangelho de Lucas, também de Mateus. As palavras de Jesus parecem ser um pouco contraditórias, mas Jesus nos convida também a encontrar o sentido nas piores situações da vida. Jesus disse: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Por que o reino de Deus é para os pobres? Porque, irmãos, as riquezas do mundo, ou pelo menos a busca pelas riquezas, pelos bens materiais, pela conquista das coisas terrenas, pode muitas vezes ofuscar a nossa mente do verdadeiro tesouro que não está aqui nessa terra, mas está no céu. O grande perigo das riquezas e da busca descontrolada pelos bens materiais pode nos tirar do foco, pode nos tirar da nossa meta, que é o céu. Significa que os pobres estão salvos? Significa então que automaticamente aquele que não tem dinheiro, aquele que é pobre, tem um passe direto para o céu? Também não significa, porque existem também pobres egoístas, pobres apegados ao pouco que têm. Existem pobres que são, nós costumamos dizer, pão duros, que não conseguem ser caridosos. A pobreza em si, ela não nos salva, mas as pessoas que têm de fato menos posses, percebemos isso na prática, têm-se menos obstáculos, porque na sua pobreza começa agora a buscar e a olhar para onde está a verdadeira riqueza, que nenhum dinheiro pode conquistar: a nossa salvação. Por isso Jesus disse: felizes vós, os pobres. Aqui na terra vocês encontram a miséria, aqui na terra vocês encontram muitas vezes a fome, a sede, a perseguição, mas felizes vós, porque no céu, vós que tendes fome e tendes sede, vós sereis saciados. E Jesus continua: bem-aventurados, felizes sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa. Aonde? A recompensa aqui na terra? O que Jesus promete? A vossa recompensa no céu. E é claro que Deus, na sua infinita bondade, também concede muitas recompensas aqui nessa terra. Aquele que serve ao Senhor, aquele que dedica a sua vida à evangelização, ao trabalho apostólico, recebe muitas bênçãos. Aqueles que se colocam ao serviço da igreja, aqueles que buscam a viver os mandamentos de Deus, a lutar contra o pecado, recebem muitas bênçãos. A primeira delas é a paz do coração, é a felicidade, mesmo em meio às dores e às dificuldades da vida. Mas, irmãos, nenhum bem que Deus possa conceder a nós nessa terra, nenhuma graça que Deus pode conceder, não se compara ao que nos é reservado no céu, ao que Deus prepara para cada um de nós na eternidade. Aquele homem, se estava disposto devidamente, recebeu o céu naquele acidente, porque ele recebeu o perdão de todos os pecados. Mesmo não sendo da nossa religião, Deus concede a salvação.
Deus pode salvar a todos os homens por caminhos por nós desconhecidos. Uma pessoa me perguntava ontem: padre, mas como é que fica? A gente não sabe se era batizado. Na hora da morte, meu filho, as portas do céu se abrem quando estamos nas disposições corretas. Não significa que o fato do padre ter dado a unção dos enfermos, a absolvição e indulgência, tenha garantido o céu, porque Deus não empurra ninguém para o céu. Ninguém amarra, Deus não amarra a gente numa corda e puxa, porque Deus não obriga ninguém a se salvar. Deus não obriga ninguém a amá-lo, mas naquele momento Ele teve todas as chances possíveis de salvação, e nós sim esperamos encontrá-lo um dia no céu. Não só Ele, mas todas as pessoas que morrem, até aquelas pessoas que morrem no pecado, nós não podemos perder a esperança. Antigamente, muito antigamente na igreja, aqueles que morrem tirando a própria vida por suicídio, a igreja não podia nem fazer exéquias, alguns casos nem um velório, porque na cabeça das pessoas se pensava: se ele tirou a própria vida, vai direto para o inferno. Mas não é assim que funcionam as coisas. Dou-vos um exemplo para entendermos esse fato. São João Maria Vianney, um grande santo da igreja, era um padre muito sábio, e uma mulher veio uma vez desesperada até ele. São João Maria Vianney era um padre francês, viveu no século retrasado, na França, e essa mulher veio pedir uma ajuda, porque o marido dela tinha pulado da ponte e se matado. E ela, desesperada, perguntou: padre, o meu marido está no inferno ou não? São João Maria Vianney disse: entre a ponte e o rio, o seu marido se converteu, pediu perdão. E não é de fato que percebemos isso também na Sagrada Escritura? Jesus na cruz, entre dois ladrões, um à sua direita, se arrepende no último instante, pede perdão, e Jesus disse: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, é verdade que não podemos perder a esperança, nem nos maiores desafios e sofrimentos da nossa vida, mas também, e aqui é importante dizer, não podemos nos aproveitar dessa misericórdia de Deus, não podemos ficar esperando que teremos um padre na hora da nossa morte. É matematicamente impossível. Quando a gente faz a conta, é impossível que um padre esteja presente na morte de todas as pessoas. Nerópolis tem quantos padres? 3. E quantos habitantes? 35 mil, 30 mil? Quantas pessoas morrem por dia? A maioria delas não tem um sacerdote do lado. Portanto, irmãos, isso é uma graça muito especial, com certeza. Eu particularmente rezo a Deus e peço a graça de que antes de morrer, eu tenha um sacerdote na hora da morte. Eu tenho no coração esse pedido. E eu peço a Deus também a graça de morrer de um jeito que dê tempo de eu pedir perdão. Mas isso é um grande perigo, porque talvez não dê tempo. E agora, padre, o que eu faço? Eu estou perdido? Não. Se você me escuta agora, se você está nessa Santa Missa, ainda dá tempo, ainda há esperança. Aonde nós encontramos ela? Naquela salinha à minha esquerda, tanto na Eucaristia, tanto naquele genuflexório, aonde todos os dias muitos fazem a experiência de renovarem a esperança no sacramento da esperança. É o sacramento da confissão. Ali, irmãos, todo pecado vai embora. Ali, irmãos, a condenação nos deixa e dá lugar à vida nova. Hoje é dia de pensarmos também no céu, pensarmos na glória que é reservada para aqueles que lutam até o fim, aqueles que têm a coragem de romper com o pecado, irmãos. Sim, nós precisamos romper com o pecado, e essa força não vem de nós, sabiam disso? Nós não temos força, e dentro de nós não existe a capacidade para isso. Aonde está a força de vencer o pecado? Aonde nós encontramos a fortaleza para abraçarmos a salvação? Em Jesus, numa vida de oração, numa vida de sacramento. Irmãos, não podemos nos iludir, por nós mesmos só pecamos.
Nós só temos sozinho a capacidade de pecar. A única coisa que eu e você consegue fazer sozinho sem Deus é pecar. Qualquer ato de bondade, qualquer arrependimento, o menor desejo do céu vem de Deus. Por isso, raramente o sacerdote numa confissão vai dizer: eu não posso te absolver do pecado. Porque mesmo que a pessoa aparentemente não esteja arrependida, o fato dela entrar naquele confessionário já é um sinal de que ela tem alguma consciência do pecado e que ela ainda deseja o céu. O único caso que o padre nega a confissão é quando a pessoa diz: padre, eu não estou arrependido e saindo daqui irei fazer esse pecado novamente. Ou seja, ela não quer se arrepender. Ou quando está numa situação irregular e não é possível a absolvição até que se resolva, como por exemplo das pessoas que moram juntas e precisam receber o matrimônio para poder estarem na graça. Irmãos, nós não podemos perder a esperança. Eu convido você a fazer um exercício agora de imaginação, mas de algo que não é só imaginação, é uma realidade. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e por um breve momento de tempo, eu convido você a pensar nesse grande dia, um dia de tanta felicidade, que cada um de nós deve cultivar todos os dias no coração. Eu sei que a nossa tentação, o nosso desejo é viver nessa terra, viver neste mundo, e por mais boa que seja a nossa vida, ainda existe algo infinitamente melhor que nos espera no céu. O céu não é um conto de fadas, é uma realidade viva, uma realidade palpável. Agora estamos diante do trono de Deus. Chegou o dia da sua morte. Graças a Deus, e eu espero isso, que você esteja pronto para a morte. As portas do paraíso se abriram para você. Nossa Senhora te acolhe com um sorriso no rosto, te dá aquele abraço de alguém que te espera há tantos anos, aquele abraço de alguém que lutou por isso, aquele abraço de alguém que rezou muitos rosários para a sua salvação, que esteve diante do trono por toda a sua vida, pedindo a Deus por você. E Nossa Senhora te leva até Jesus, te leva até o Pai Eterno. Está ali a Santíssima Trindade, com aquela luz esplendorosa que sai do céu. E junto da Santíssima Trindade, a Virgem Maria, o glorioso São José, está todos os santos e santas, os mártires, os profetas, os pais e mães de família, os médicos, os professores, os enfermeiros, todos aqueles que na sua profissão, no seu trabalho, na sua vida, escolheram a Cristo, unicamente a Ele. Irmãos, e o céu não é algo estático. Este céu que agora você pensa nele, não é algo parado e nem sem graça. É a realização da sua alma, como diz São Tomás de Aquino, é a contemplação da face de Deus, e esta contemplação gera na alma uma felicidade indescritível, inenarrável, ou seja, que não pode ser narrada com palavras e nem descrita com nenhuma imagem. É este céu que Deus prepara para você, irmãos. Este lugar aonde não há tristeza, aonde não há morte, aonde não há o mal, nem a maldade dos homens. Neste lugar onde também nos encontraremos com aqueles que partiram já dessa terra, nos encontraremos com aqueles que derramaram sangue por Cristo, com os padres, com os bispos, com os papas, com Santa Teresinha, São Vicente, Santo Antônio e todos os santos que nós nem conhecemos e nem foram canonizados, mas estão no céu. Está lá você diante do trono. Podem abrir os olhos? Será que não vale a pena caminhar nessa terra? Diante disso, e aquilo que nós imaginamos não chega nem aos pés do que é o céu. Mas existe um lugar aonde nós podemos já começar a viver o céu. Está aqui neste altar. Cristo Jesus. Ele virá até nós na Eucaristia
O que é o céu? O céu é Deus. E se comungamos Jesus na Eucaristia, Jesus é Deus. Em cada Eucaristia, na Santa Missa, o céu se faz presente no meio de nós. Inclusive nós podemos depois, na ação de graças, cantar essa música após a comunhão. O céu se faz presente aqui. A gente canta de ação de graças e essa será a nossa oração, para que a esperança dentro de nós jamais se apague. O motivo da nossa esperança não é nada mais e nada menos do que Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.